Lance de hoje é mais do que especial. Eu tô com 3 lendas do futebol aqui, do esporte de Barbacena. E hoje, Confira o Lance, a gente vai falar da primeira edição da revista Fute Memória. Então tô aqui com Beto Santos, Luiz Lúcio, Cristóvão Abrantes. Hoje eu tô no meio dessas lendas aqui de Barbacena pra gente falar sobre essa revista, um pouco da história do futebol de Barbacena. Já vou começar agradecendo a presença de todos aqui, do Cristóvão, Beto Santos, Luiz Lúcio. Beto Santos tá sempre com a gente no Show do Esporte. E ó, pessoal, já vou começar aqui falando como é importante essa revista para o futebol de Barbacena e quero saber de vocês como foi bom o conhecimento da história dos times do América, do Arandaí e do Vila do Carmo. Meus amigos da 93, uma alegria poder mais uma vez falar nesse microfone que eu ocupei durante tanto tempo, quando eu e Luiz Lúcio comandamos o jornalismo aqui. Eu acho que essa revista, que foi uma iniciativa do desembargador Dorgal Andrada, inclusive quando ele pensou no lançamento da revista, ele fez uma reunião da qual participamos eu, Luiz Lúcio e o Beto Santos. Depois a coisa evoluiu e quem tomou a frente e o fez com muita sabedoria, projetou a revista, fez um trabalho que hoje merece o nosso aplauso, é o Francisco dos Anjos. Entende? Ele é responsável por essa revista, pela circulação da revista, e a gente não pode deixar de parabenizá-lo pelo belo trabalho que ele fez. E eu quero dizer uma coisa para vocês, uma grande parte das fotografias, uma grande parte dos times retratados aqui, eu tive a alegria de ver. O Olympique de 57, o Olympique de 64, o time do América, que era fantástico no tempo do Eli Vasquez, no tempo do Klebs, Mosquito, Celinho, Focinho. Então, o Vila do Carmo, de Bandeirinha, de Venceslau, de tantos outros, eu tive a alegria de ver todo esse pessoal. E hoje tenho uma tristeza muito grande quando eu vejo São João del Rei com um time disputando campeonato e nós aqui relegado a um quarto plano, nem a segundo plano, é um quarto plano, com o campo do Olympique do jeito que está, etc. Então, isso me dá muita tristeza. Mas acho que eu estou falando demais, vou deixar vocês falarem também. Não, pelo contrário, não. Exatamente. O Cristóvão é enciclopédia. Exatamente, enciclopédia do futebol de Barbacena. E narrou jogos desse time. Isso Muito. Narrei muitos jogos desse time, eu trabalhando na Rádio Barbacena. Isso, né? Porque eu estou fazendo esse ano 60 anos de rádio. Eu comecei em 1964, na Rádio Correio da Serra, comecei lá. Depois recebi um convite para ir para a Rádio Barbacena. Fui para a Rádio Barbacena, fiquei até 86. Isso. Em 86, Hélio Costa e Zé Rubens me chamaram para a Rádio Sucesso, que tinha sido inaugurada em 85. Fiquei lá até 97. Aí recebi um convite do Toninho Andrada, para ir para, então, Rádio 104, que depois foi Show, e que agora é 93. Fiquei por lá até 2019. Em 2019, certas coisas que não vale a pena falar me fizeram sair, e eu tive a alegria, a satisfação de voltar à Rádio Sucesso e lá encontrar gente como Zé Rubens, como Rogério Barbosa, como tanta gente boa que tem lá. Eu queria começar a minha fala, e quem vai falar para a gente é o Luiz Lúcio. A homenagem que eu achei importantíssima, homenagem com pessoa viva, né? Se faz muita homenagem, né? A quem já foi. Zé Antônio Blaguati. Que passou pelo Botafogo. Então o Luiz Lúcio, como botafoguense, tem que... Eu vou quebrar até o protocolo. A gente começa falando, vamos aplaudir o Zé Antônio, então? Realmente, né? Eu tô cracaço. Falar do Zé Antônio é falar de lenda, é falar de craque, é falar de um cara de um caráter inquestionável, uma pessoa maravilhosa, de uma família. Pra você ter uma ideia, o Zé Antônio é tão importante para o futebol de Barbacena quanto é o seu irmão, que esse ano faz 50 anos de Santa Casa de Misericórdia, que é o Dr. Paulo, radiologista. Grande amigo meu. Isso. Trabalhamos juntos na Rádio
Correio da Serra nos anos 60. Quer dizer, tá aí quem é Zé Antônio. Pessoal, na sua opinião, eu vou te pedir para falar, porque eu sei da sua capacidade, que você conhece, e essa... E essa vermelho aqui agora. Não, mas que eu vou te perguntar. Eu tenho uma memória boa. Fala assim, fala um time importante que está aqui nessa revista que você teve a oportunidade. Eu queria a escalação desse time. Olha só, a escalação do time. Escalação Daquela época, aí sim. Tem vários times. Eu digo isso, sabe por quê? É para a gente falar da importância que tem o desembargador Dorgal para o futebol de Barbacena. Boa. Trouxe isso aqui. Você quer falar, Beto? Não, estou falando do Olympique. Mas estou falando que ele me botou. Não, mas você sabe. Porque tem aqui alguns times que merecem todo o nosso aplauso, toda a nossa reverência, entende? O time do Olympique, time do Vila do Carmo. Tem um time do Andaraí que eu esqueci de falar. Com Gerard Valdinho? Manga, o goleiro era o Manga. O Ciru, tamanho da mão do Manga. Manga, Ciruta, Dolci, Pino e Galto. Bolão e Orlando. Joaquim, Celinho, Oswaldinho e Lopes. Timaço esse. Bolão, pai da nossa companheira Sheila. Sheila Machado, olha só. Bolão do Andaraí. Mas se você pediu um time, vamos ver. Tem gente que vai ficar aborrecida comigo. Fecha a revista aí. Mas isso é revista aí. Com um time aqui que eu achei que era fantástico. Era Eli Vasques, Bernardo, Pino, Hércules e Lado, Klebs e Rocinho, Mosquito, Celinho, Oyama e Chiquinho. Eu vi esse time jogar em 1958. Eu era aluno do colégio estadual na época. E tinha um professor meu de latim, já falecido, Deus o tenha em bom lugar, Padre Armando, gostava muito de futebol, eu me dava muito bem com ele. Porque de latim eu não sabia nada, então tinha que ficar bem próximo para ele pegar uma coisa. Nós assistimos um jogo do América contra o Tupi. Tupi de Gil, de Dário, de tanta gente boa. João Pires. Mas João Pires não jogava nessa época, não. João Pires foi depois. O América ganhou lá no campo da América de 4-2 desse time do Tupi, que era um grande time. Exatamente. Timaço esse time da América que eu relatei. Mas eu não posso deixar de esquecer o Olympique de 57. Barbosa foi o treinador em 64. 64. E eu não lembro quem que era, Beto, o treinador do Olympique em 57. Era o Tonico Mangual? Depois nós vamos falar. Era hora que nós falávamos aqui de março também. Martim Francisco. E esse time do Andaraí que eu falei, o time do Vila do Carmo, entende? Nós vivemos momentos fantásticos com o futebol de Barbacena. Lamentável a gente ver hoje que a gente não tem mais. Você que está conduzindo a mesa, eu estou só ouvindo. Eu estou só ouvindo porque é muita história, Você está esquecendo de um detalhe importante. Você jogou com o pratinho no Andaraí Esporte Clube. Olha só. Eu fui campeão no Infanto Juvenil. Campeão. Que posição você jogava? Que posição? Lateral direito. Olha só. Lateral direito. Eu joguei com Jacinto, joguei com Zé Luiz, com Pratinha, com Paulinho. Geraldo Faria, na época, também jogava. Então, nós ganhamos um campeonato lá. O Netuno Nésio era o técnico. Netuno Nésio. E depois eu fui campeão no Olympique também. O treinador, na época, era o Enio Peixoto. Também no Olympique eu fui campeão. E esses comentários são graças à criatividade, à percepção do desembargador que criou essa revista. Deu a ideia, foi o grande, né? Deu a ideia do... Teve essa ideia. E eu queria tocar num assunto também, né, da revista, o Martim Francisco, né, de Barbacena para o futebol mundial. Martim Francisco. Que mudou o futebol mundial. A formação 4-2-4. É incrível, exatamente. Ele fez isso, inventou a formação 4-2-4. Você falou uma lenda aqui no início, mas o Martim Francisco é uma lenda do futebol brasileiro. Inclusive, você falou do Tonico Mongódio, eu tive a oportunidade de ser vizinho do Tonico Mongódio, e ele falou que aprendeu muito com o Martim Francisco. Ele falou que era uma sumidade, né? E tinha um poder
de palestrar para os atletas dele, de conseguir e traduzir o que o atleta entendia e o que ele queria em campo. Então, foi aí na época foi uma revolução, apesar da imprensa, né, ainda ser um pouco acanhada, né, Sim. mas aquilo rodou o mundo o seu trabalho. Eu li e copiei, só que eu não me lembro aonde foi que eu copiei e quem é o autor dessas palavras aqui, falando sobre Martinho. Martim Francisco Ribeiro de Andrada Sobrinho, verdadeiro visionário do futebol brasileiro, merece todos os elogios por sua contribuição inestimável ao esporte. Com a criação do inovador sistema 4-2-4, ele não apenas transformou a forma como o jogo era jogado, mas também elevou o patamar do futebol nacional. Seu trabalho à frente de equipes renomadas como Santos e Pelé deixou uma marca indelével na história do esporte. Termina assim: aplaudido por sua visão e sagacidade, Martim Francisco Ribeiro de Andrada Sobrinho continuará sendo uma figura de destaque na memória dos amantes do futebol. Sua revolução tática permanece como um legado para as futuras gerações de técnicos e jogadores, inspirando novas estratégias e paixões dentro das quatro linhas. É verdade, né? É verdade, é. Esse coisa aqui, E né? foi Muito bem feito isso. Eu estou vendo aqui na revista, Ele mudou o futebol do Brasil, mudou o futebol da Espanha e depois mundialmente. Então, a história dele. eu estou vendo aqui na revista uma foto maravilhosa em que o Cristóvão deve ficar encantado com ela. Manel Delvaux e Zé Antônio. Grande dupla. Grande Delvaux, grande goleiro, grande figura humana. D'Antônio. O Zé Antônio fora de série. O Danton difícil da gente descrever, entende? Você não teve craques, Em todos os aspectos, ele era um jogador completo. Exatamente. Completo, entende? Mauro Bahia, Cristóvão. Mauro Bahia, também viu o Mauro Bahia jogar, jamais pro fim. Mas viu o Mauro jogando como zagueiro no Vila do Carmo. Fora de série. Cristóvão, você chegou ao estádio Onda Nunes, né? No Campo do América. Sim. Aquilo era o celeiro da meninada. Claro. Lá o campo era uma mina, então o campo sempre ficava verdinho. E lá era o dia inteiro a molecada jogando bola. E o teve grandes times, né? Era uma América revelava os jogadores. Verdade. Né? E outro também que eu queria destacar é o Vila do Carro. Sim, o time incrível. Uma pessoa do Ribadava Resende, que eu nunca vi torcedor apaixonado, fanático o Ribadava. E eles fazem um trabalho atualmente que digno de aplausos. Categoria de base. Menino sub-17, sub-16. Que tem o professor Flávio acima. Muito bom. Né? Então, o Vila do Carmo já teve grandes jogos aqui em Barbacena, o Atlético, o Cruzeiro, e o Vila foi campeão da primeira divisão do futebol mineiro. Olha só que legal. E eu me lembro muito, né, que o Vila, o Cruzeiro custou aqui ganhando do Vila. Foi um adversário difícil, hein? O Vila começou a ganhar o jogo. Quer dizer, na época, Beto, vamos usar assim, um termo que é usado há 500 anos atrás, mas que eu vou reviver aqui, um dos próceres do Cruzeiro, do Vila, era o Zé Bodeco. Ele era um dos herdeiros do Wilson Marcenes. Um dos responsáveis pela subida do Vila. O Zé Bodeco era daquele que ia no campo de futebol. Agora, outro assunto, já que nós estamos relembrando. Vocês estão relembrando, legal demais. Outra coisa que ficou assim, impressionante foi quando o Botafogo esteve em Barbacena na inauguração do estádio Santa Teresa. E o Botafogo foi completo. E o Garrincha veio para jogar no Olympique, aonde é o Olympique. E eu tive a oportunidade de conhecer. Marcado pelo Ramiro. Falou, Ramiro, certo homem. Aí ele falou, não adianta ele ataia. São histórias bacanas. E essa revista realmente um marco. E aqui tá na escalação, está aqui o Ramiro, está aqui o Garrincha. Então, para você, que quer ver essa revista, como a gente consegue ver a revista aqui do Fute Memória? Está sendo distribuída, algumas foi dividida em vários. Inclusive, eu quero até registrar aqui também a participação que elaboraram aí essa revista, o Diário Joel, o Leo Prenassi, o Gustavo Abrancho, Beto Santos, Edinaldo Borges, Rogério Barbosa, Luiz Lúcio
e também o Hildo Fontoura, né? Isso, Que é assessor da também prefeitura. assessor da prefeitura, grande incentivador aí do futebol. É. Então, foi um trabalho, eu acho que a memória de Barbacena, né? E agora, o que falta para voltar o futebol Barbacena, Cristóvão? Era isso que eu ia perguntar. Vocês acham que dá para voltar ao futebol? A pergunta que não quer calar. É uma pergunta para a qual eu não tenho resposta. Eu não sei. É preciso ter uma vontade, né? Uhum. É como se fosse um político, tem vontade política de fazer isso ou fazer aquilo. É preciso que alguém encabece um movimento. Eu acho que um time, a gente poderia ter, todo mundo cerrar fileiras em torno desse time, para não provocar problema com Olimpiquense, Andaraense, Vilense, Americano. mundo, né? Não é arranjar um time com outro nome e todo mundo cerrar fileiras, entende? Sem dúvida. Estou vendo aqui, Washington, na última página da revista, uma foto interessante, você vai lembrar. É o time do Independente, onde está construindo hoje o Colégio Tiradentes. O Independente e o Juventus, né? Joguei muito a bola naquele campo lá. Nossa, Joguei muito a bola um lá. peladeiro ali, ó. É. Aqui está em pé, Cristóvão, Capitão Euler. Capitão Euler. Também era diretor lá no colégio. Esse Capitão Euler. Professor. Delegado Carlos Sá está com a gente até hoje, graças a Deus. O Arinos é uma figura, né? O Alinos, eu encontro sempre com ele na Nova 15. O Neca está sempre correndo aqui. O Neca eu vejo sempre na igreja. E eu vejo na sanitária correndo. Mas quem? Sérgio Sá, infelizmente, está no plano. Ciruta, irmão do Pratinha. Irmão do Pratinha. Aqui tem a Gacha. O Marcos, o Moacir, o Mosquito, mais uma vez, Pacheco, Carlos Leôncio, Martim Gurita e Branquinho. Gurita também era indecente para jogar bola. Martim Gurita jogava no meio de campo do Independente. A gente não pode deixar de citar a participação para que essa revista se tornasse realidade do Dorgal Andrade, deputado Dorgal Andrade. Participou. E Atleta de triatlo. que é Então, gente, eu acho que foi esse trabalho que foi elaborado, né? Eu acho que, para a memória do esporte Barbacena, foi um dos acontecimentos aí, né, sensacionais, né, Cristóvão? Verdade. Se É um me- resgate da se me permite, eu acho. futebol. Com certeza. Sabe o que é tão grande a importância da revista e a participação do desembargador que eu escrevi alguma coisa para falar, Sim. falar desse momento aqui, porque eu não poderia, eu não iria lembrar de tudo. Então, eu compilei alguma coisa aqui e eu estava dizendo o seguinte, que receber essa revista, na realidade, foi como abrir um baú de memória da nossa querida Barbacena. E realmente é. Cada página é uma viagem no tempo, trazendo de volta a emoção dos jogos, os gritos da torcida e o brilho dos nossos craques nos campos do Vila, do Olympique, do América, do Andaraí, campos esses que o Cristóvão, por muitas vezes, narrou o futebol. É impossível não se emocionar ao ver homenagens tão merecidas como a do nosso eterno José Antônio Laguardia, uma verdadeira lenda dos nossos gramados. E um detalhe importante que eu escrevi aqui, a publicação está linda, bem acabada, com fotos históricas e registros que merecem ser preservados. É, na realidade, um verdadeiro presente para todos que amam futebol e principalmente para quem viveu esta época de ouro. Só tenho a agradecer a todos os envolvidos por esse trabalho tão respeitoso e agradecer de coração a sua presença, que eu sei que você conhece, que você pesquisa, Que ajudou tanto nesse trabalho tão bonito, né? Exatamente. Então, que seja esta apenas a primeira, né? Nosso diretor que está acompanhando aqui, o Zé Francisco, o nosso Vanzé, que seja a primeira, né, Vanzé? É a primeira de muitas edições. De muitas, né? Exatamente. Esqueci de falar do nosso querido cinegrafista ali, o Thiago Agno. Obrigado também, Thiago, pelo seu trabalho, tá? Então, gente, foi assim, né? Vamos para a gente, que é da velha guarda, né, Cristóvão? Luz. Foi assim um prazer muito grande ter participado. Isso é legal. Você também narrou muito futebol, muito jogo da história, né? Comecei a narrar. Também a narradora da cena. Inclusive, o primeiro jogo que eu narrei foi o Olympique Andaraí,
primeiro gol que eu narrei foi do Alcenir de falta quando a equipe do Andaraí. Craque demais. Abraço também ao Zenir. Meio de campo. Aqui, a falta de alguns times aqui. Futebol Você lembra? É, do Sula. Ganha Souza. Sula. O Sula era o goleiro. Não Sula. Eu lembro muito. Irmão do Ângelo. É. E um detalhe, o Celinho foi o melhor de todos os futebol de salão, né? O Celinho era... Futebol de salão era... Isso é legal. Maricão também. Jogava no E o mais interessante, que vários jornalistas, tem um Moacir, que jogou no Vasco da Gama, né? Leitas, que é o de Freitas lá, Heleno de Freitas. Teve aqui. faleceu no hospital lá do São José. São José, em Barbacena. E o mais importante disso, que naquela época, falando aqui dessa lembrança, dessa revista, futebol profissional ainda era preferível o emprego que você ser jogador de futebol. Olha só. Né? O Alcenir, eu converso com ele, eu prefiro ser da aeronáutica Do que ser jogador. Depois de Botafogo também. Então o jogo era pelo amor mesmo. Ser jogador era pelo amor. Retificando, Heleno de Freitas, ele faleceu no Hospital São Sebastião, ao lado da matriz São Sebastião. Matriz São Sebastião. Então, foi assim, é uma satisfação, viu, Gustavo, a sua presença aqui. Muito obrigado. É. A sua também, ó. A sua também, até ela. E ó, eu quero Muito bom conversar com você sobre isso aí. Ó. Muito bom. Eu quero registrar também aqui Ah. uma das revelações do rádio esportivo de Barbacena é O Washington. Ele faz narrador também? narrador. Queria ter vivido esse tempo, vocês contaram isso, tanto orgulho. Eu tenho certeza que você vai ter muito futuro no rádio esportivo. Eu fico muito feliz com a mensagem, Beto. E eu vou deixar uma mensagem final, que está no próprio livro, que está na contracapa, que é uma vitória, não está apenas no placar final, mas também nas amizades construídas e nas experiências vividas e no amor pelo jogo. Então, muito legal. Fica aí a mensagem final. Para você que acompanhou a gente no Confira o Lance, tem um episódio muito especial que a gente fala com o Dorgal Andrada sobre o livro do Martim Francisco. Então confere lá, que foi muito bom. E confira também a gente no Show do Esporte todos os dias, às 11h30. Para vocês, que isso. Um abraço para todos. Muito obrigado. Beleza? Muito obrigado pela participação. Foi uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Mais uma vez. Nós aplaudimos no início o Zé Antônio. Vamos aplaudir agora o desembargador também, né? Claro. Obrigado, Orgal. Obrigado, lançar essa revistão maravilhosa. Abraço, gente. Falou. Aquele abraço. Aquele abraço.